Olá, pessoal! Na aula de hoje trataremos sobre a redação do Enem, ou seja, sobre a dissertação argumentativa. Uma dissertação argumentativa tem como objetivo principal persuadir, convencer seu interlocutor de sua opinião, ou simplesmente fazer com que sua hipótese seja aceita como válida. Para isso, é imprescindível considerar 3 elementos essenciais: o tema, a tese e os argumentos. O tema é a problemática apresentada pela proposta. Problemática esta que exige um posicionamento do autor do texto. Ao se posicionar, o autor cria uma tese, que é a sua hipótese, a sua opinião, seu ponto de vista acerca do tema. A sua tese deve ser defendida a fim de convencer o leitor. Para isso, ele faz uso dos argumentos, ou seja, das ideias, para convencer o leitor a aceitar a sua tese. A redação do Enem ela tem uma particularidade. Ela exige a presença de um outro elemento, que é a proposta de intervenção, que consiste na sugestão de uma ou mais ações possíveis que podem resolver ou amenizar a problemática. Lembre-se, portanto, na redação do Enem, você deverá defender uma tese, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiada em argumentos consistentes, estruturados de forma coerente e coesa, de modo a formar uma unidade textual. Seu texto deve ser redigido de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. E, finalmente, apresentar uma proposta de intervenção social que respeite os direitos humanos. Então, seu texto deve conter os seguintes elementos essenciais: tema, tese, argumentos e proposta de intervenção. Uma dissertação é composta pela seguinte estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução equivale ao primeiro parágrafo. Nessa parte, você fará a apresentação do problema e de sua tese. Você deve mostrar ao leitor qual é o tema sobre o qual você está escrevendo. O tema é uma situação problemática. É uma questão que divide a opinião e normalmente é uma situação que deve ser resolvida. Daí a necessidade da proposta de intervenção. Consequentemente, se é uma situação problemática, você deve se posicionar com relação a ela. Então, você adota uma tese, um ponto de vista com relação à questão. Isso deve ficar claro já na sua introdução. Sua introdução pode ainda antecipar alguns argumentos que serão desenvolvidos nos parágrafos seguintes. Mas esses argumentos, eles devem ser de maneira muito sucinta, porque você vai desenvolvê-los nos parágrafos seguintes. O desenvolvimento é composto por 2 ou 3 parágrafos depois da introdução. Preferencialmente 2, porque você dispõe de apenas 30 linhas para escrever o texto. Tais parágrafos expõem os argumentos que serão explicados a fim de defender o seu ponto de vista. Por fim, você tem o último parágrafo, onde há a conclusão. Ela consiste numa retomada do tema. Você deve reforçar a sua tese e, obrigatoriamente, apresentar uma proposta de intervenção. Vejamos uma redação nota 1000 do Enem de 2019, cuja temática é democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então vejam, esta temática, ela divide opiniões. Você pode, por exemplo, pensar: não há uma democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ou alguém pode ser de opinião contrária. Você pode defender que essa democratização é importantíssima. Alguém pode dizer que não. Então, é uma temática que divide opiniões. Vejamos como a aluna se posiciona com relação a ela. O primeiro parágrafo da introdução nos diz o seguinte: embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema.
Vejam que na primeira frase, nós temos o tema, há uma referência com outras palavras, ela não repete as palavras da proposta, há uma referência à questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ela nos mostra que essa é uma situação problema, uma vez que ela afirma claramente que não há o cumprimento dessa garantia. Então, ao fazer essa afirmação, ela está se posicionando com relação ao tema. Na frase seguinte, ela expõe 2 argumentos que justificam a afirmação dela de que essa garantia não é respeitada. O primeiro argumento é: isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. E o segundo, a condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, esses 2 argumentos justificam a afirmação dela de que não há a garantia da democratização do acesso ao cinema no Brasil. No desenvolvimento 1, percebemos a retomada do primeiro argumento. Ela nos diz: é relevante abordar primeiramente que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão em sua maioria restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a segregação social evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Observem que ela retoma o argumento 1, mas com outras palavras. Ela usa dados estatísticos, ela recorre à autoridade de Sérgio Buarque de Holanda, construindo dessa maneira um parágrafo convincente. No desenvolvimento 2, há uma retomada do segundo argumento. Paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fator limitante para que haja a democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Isso é retratado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive e, assim, mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Semelhante ao parágrafo anterior, ela faz a retomada do argumento com outras palavras, cita o livro de Carolina Maria de Jesus, tudo apresentado de modo a convencer o leitor. Por fim, na conclusão, nós observamos que logo na primeira frase, ela retoma o tema e, de certo modo, reforça a sua tese, afirmando: dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Em seguida, ela apresenta a sua proposta de intervenção, dizendo o que deve ser feito e quem deve fazer. Vejamos. Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras por meio da inclusão de seu objetivo na base de diretrizes orçamentárias com o intuito de democratizar o acesso à arte. Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. E, por fim, uma última frase, em que, de certo modo, ela reforça novamente a sua tese. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural.